Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje vamos para a parte 3, chegando no finalzinho da série sobre o legado dominical. E na terceira parte, eu não vou mentir, é a minha preferida, que aqui foi mais avante, aqui vai nos dar um panorama melhor de como vai ser o nosso dia. Na primeira, a gente viu como ocorreu na época perto de Cristo, ali na Avenida Constantino. Na segunda, a gente viu sobre 1888, que houve um decreto dominical, mas que não avançou. Mas hoje nós vamos ver algo muito mais interessante. Mas antes, eu convido a todos a falarmos com Deus. Ó Deus, santificado seja o nome. Te pedimos agora, Deus, a tua iluminação, Deus, Santo Espírito, para que possamos entender e compreender esse tema tão importante. Como Deus conduziu o seu povo no terceiro decreto dominical. Para que possamos entender o que ocorreu nos anos de 1892, 93, 94 e que grande importância tem para nós como teu povo em 2025. E possamos entender e compreender o que o Senhor quer falar para nós. Irmãos, essas datas hoje podem parecer datas insignificantes, né? 92, 93, 94. Mas na verdade são anos muito importantes. E hoje iremos estudar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses anos. Mas antes, eu convido os irmãos a abrirmos a Bíblia lá em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, o verso 41 a 44. Lucas 19, o verso 41 a 44. Um verso muito interessante sobre Jesus, quando ele olha e vê o templo. Os caras acharem, Lucas 19, o verso 41 a 44. Todos acharam? Amém. Fala assim: e quando ia chegando, veio da cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesse ao menos neste teu dia, porque a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. 44. E te derrubarão a ti e aos teus filhos, e que te estiverem, e não deixarão de pedra sobre pedra. Por quê? Pois não conhecestes o tempo da tua visitação. Irmãos, quão importante é conhecer o tempo que Deus quer vir visitar o seu povo. E não tem forma melhor de conhecer isso, irmãos. Pela própria ação do Senhor, que falou que nada é prever no futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus conduziu o seu povo no passado. E hoje iremos ver bastante história. O que aconteceu nesses 3 anos, principalmente. E algo glorioso, algo muito significativo. Irmãos, começamos com uma situação da imagem que fala assim: o tempo de Paulo está mesmo à nossa frente, porque o alto clamor do terceiro anjo já começou com a revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Está em Rio de Réu, 22 de novembro de 1892. Então, irmãos, em 1892, a imagem falou que o tempo de Paulo havia chegado, pois o alto clamor havia começado. A gente viu na outra pregação que Deus queria começar o juízo, que Deus queria dar o seu Espírito Santo ao povo. Mas aqui a imagem falou que o Espírito Santo estava sendo derramado e que o alto clamor tinha começado.
movimentos agressivos, sendo impedidos agora em prol da restrição da liberdade religiosa. Está lá em General Conference, boletim de 28 de janeiro de 1893. E também está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 18. Então, irmãos, em resumo, a irmã ela chamou os irmãos para a importância deste tempo, para a atenção, para os movimentos agressivos que estavam sendo impedidos em prol da restrição da liberdade religiosa. Na outra pregação, eu falei que alguns acreditos foram presos. E esse número foi aumentando cada vez mais, né? Até chegar esse período, eu não trouxe os dados, mas os irmãos sabem que aumentou o número de pessoas que foram presas por leis dominicais, por descumprir essas normas. E não foi diferente, né? Mas também ela estava alertando sobre o que estava ocorrendo ali, chamando a atenção dos irmãos. E hoje vamos ver se realmente era tanta coisa o que ela estava alertando. Mas uma boa sequência dela fala assim, irmãos: foi mostrado que muitos seriam ajudados por esses artigos, especialmente os recém-chegados à fé, que não estão familiarizados com a nossa história como povo. Será uma bênção para você ler esses argumentos, cuja concepção foi obra do Espírito Santo. Eu pergunto, irmãos, que artigos são esses? Aqui está, esse livro aqui foi o livro que o Mike falou, dessa citação aqui, desses artigos que seriam muito bons, que úteis para aqueles que não estão familiarizados com a nossa história. Estamos nessa condição, infelizmente. E ela fala que esse livro é uma bênção, pois ele foi o quê? Uma obra do Espírito Santo. Cuja concepção foi uma obra do Espírito Santo, irmãos. Então, o que eu posso falar desse livro? Eu não li ele todo, não vou mentir. Mas os primeiros capítulos, irmãos, é um livro maravilhoso. Um livro realmente ali que você vê que realmente é uma obra do Espírito Santo. Quando é um homem falando ali, você pode até pensar por ele, mas quando Deus fala que é uma obra do Espírito Santo, não sei os irmãos, mas quando tiver tempo, eu irei ler. Já vi algumas pregações sobre ele, realmente é um livro muito interessante, muito abençoado. Os primeiros capítulos falam sobre as questões dominicais e liberdade religiosa, os primeiros 17 capítulos, algo bem extensivo, bem explicado. Depois vai falar um pouquinho mais sobre a justiça de Cristo e outros temas assim. Então, irmãos, super bom esse livro, a mensagem do terceiro anjo, que foi o boletim da Conferência Geral de 1893. Essa pregação aqui, irmãos, foi baseada no primeiro capítulo desse livro e na introdução. Então, tudo que eu estou falando aqui, irmãos, desde a primeira citação até a última, está nesse livro. Então, se irmãos lerem o primeiro capítulo, a introdução, os irmãos verem a pregação completa. E depois, se tiver interesse, pode ficar no que é uma bênção. Pois ele mais fala que é uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra feita por homens, mas uma obra do Espírito Santo. Irmãos, 1803 foi um ano muito interessante, essa é a introdução do livro. Um projeto fenomenal que estava em andamento, a exposição de algo de Roma. E aqui, irmãos, a história foi interessante. A exposição de algo de Roma, mas o que é isso? É um evento de feira de tecnologias. Naquela época, as pessoas estavam muito interessadas, né? Tinha mais pessoas famosas ali nos Estados Unidos que participavam dessa feira. E a magnitude desse evento não pode ser perdida de vista. E devemos compreender sua relação com o aumento vertiginoso do desejo norte-americanos de firmar os Estados Unidos como nação cristã. Com efeito, no ano anterior, no ano de 92, um dos ministros da Suprema Corte havia declarado que os Estados Unidos eram uma nação cristã. Então, irmãos, no ano de 92, um dos ministros da Suprema Corte, ele afirmou que os Estados Unidos eram uma nação cristã. É diferente de um político afirmar, mas um ministro ali da Suprema Corte, algo para cargos julgados, a fim de compor esse plano de fundo e a sua relação com a liberdade religiosa. E aqui, Paulo, nesse livro, ele recomenda outro livro. Chamamos a atenção para o livro Super
presbiterianos se recusaram a esvaziar suas casas de domingo ou utilizar nesse dia o espaço que lhes fora reservado, e declinaram de todo contato com essa velha exposição que é fundadora do sábado Shabbat. Os presbiterianos e outros grupos levaram o seu caso ao Congresso. Então, irmãos, a igreja presbiteriana, quando viu que as pessoas ainda, cada vez, se obrigadas a trabalhar no domingo, eles começaram a se juntar em outros grupos e levaram o seu caso ao Congresso. Para fazer o quê? Pedir uma coisa ao Congresso. E após fazerem circular milhares de abaixos ensinados pelas igrejas por todo o país, eles abaixados foram assinados por milhões de pessoas que expressaram sua oposição à abertura da feira aos domingos. Então aqui nós vemos a primeira característica que é mais de Deus. Quem ia pedir? O povo, por meio das igrejas, e iria pedir para o Congresso. Mas o que será que o Congresso fez? Em 1888, o Congresso rejeitou, mas dessa vez foi diferente. Vamos ver? Embora muitos fossem contra o envolvimento do governo nessa questão religiosa, o Congresso cedeu às exigências dos grupos religiosos e aprovou um decreto, segundo Paulo, a concessão de fundos para cada feira seria somente efetuada sob a condição de que a grande exposição fosse deixada aos domingos. Então, irmãos, a igreja pediu, o povo pediu, foi assinado e o Congresso aprovou. Por pressão do povo, o Congresso aprovou uma lei dominical de uma feira não local, mas uma feira mundial. E grande parte disso, segundo a lei decorrente desse decreto, conforme encontrado na seção jurídica da Biblioteca do Congresso, lei promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, reunidos em Assembleia. Seção 4, a lei fala assim, irmãos. Uma lei bem interessante, fala assim: declara-se, por meio desta, que todas as verbas aqui solicitadas referentes à exposição mundial de Colômbia serão concedidas somente sob a condição de que a exposição mencionada não seja aberta ao público no primeiro dia da semana, comente chamado de domingo. Se tais verbas forem aceitas sob essa condição, que a sociedade administradora Linhares, conhecida como Exposição Mundial de Colômbia, decreta-se que a Comissão de Colômbia, criada pelo Congresso, dia 25 de abril de 1890, ficará responsável pela elaboração de regulamentos ou modificação dos regulamentos da citada sociedade autônoma, que se fizer necessário da disposição que a feira seja fechada no meio dia da semana, igualmente chamado domingo, aprovado em 5 de agosto de 1892, nos Estados Unidos, capítulo 380 e página 329 a 390. Então, irmãos, a gente viu, a igreja presbiteriana pediu, juntou outras igrejas, se juntaram, passaram várias abaixo pelas igrejas, levaram para o Congresso, e o Congresso cedeu. Inclusive, dando verbas, ameaçando faltar verbas da feira, caso a feira fosse aberta aos domingos. Então, nós aqui vimos um decreto dominical ser aprovado pelo Congresso de uma feira mundial. Mas qual foi a magnitude desse evento? Vamos ver mais para frente. Essa lei, que muitos reconheceram como inconstitucional, foi aprovada mesmo assim, porque a maioria dos que entraram em contato com o Congresso a exigir. E a razão por que eu usei esse capítulo para ressaltar essas circunstâncias inusitadas é porque sabemos que o grande decreto dominical, no fim dos tempos, será promulgado exatamente dessa forma. Ele será impulsionado pelo
Sua palavra e os eventos que estão ocorrendo. Possamos estar sempre ligados às questões que envolvem a liberdade religiosa e também a liberdade de consciência. Por isso, é de suma importância para nós. Possamos estar sempre antenados na questão da liberdade. É que, irmãos, eu queria comentar um pouquinho mais sobre o paralelo que eu percebi sobre o ser. Falar do Daniel sobre a abominação da desolação. No primeiro século, no ano 600, no ano 66, perdão, foi o sinal de fuga para os cristãos. O primeiro século Deus falou, quando eles vissem Jerusalém cercada, eles deveriam fugir. Já o segundo século trouxe a destruição total de Jerusalém e a abominação da desolação. Foi a presença dos deputados religiosos romanos perto do templo. Irmãos, esse foi o primeiro século. Eu percebi também um meio paralelo entre o que aconteceu nesse período e o que aconteceu na época dos pioneiros. O século de Jerusalém, que eu tive em 1888, onde houve aquele movimento religioso pelo domingo, foi para o Congresso, onde foi aprovado. Já no ano de 1893, veio o segundo que foi aprovado. Então, esse paralelo é muito interessante, né? Pois no primeiro não foi, mas no segundo foi. Assim foi com os discípulos e assim foi com os pioneiros. E creio eu que Deus não deixou isso aleatoriamente, né? Deus ele não trabalha com aleatório, né? Deus ele revela as coisas para os seus céus. E na misericórdia de Deus, ele usou esse método 2 vezes, e talvez seja esse o nosso tempo também. Ele roubava o martelo, como eu falei, é a minha opinião, mas algo interessante, né? Pois foi assim com os discípulos e foi assim com os pioneiros. Mas houve um retrocesso, já em 1983, ele foi aprovado, e o cerco se fechou. E aqui, vamos ver uma parte muito desse livro, que fala assim. Está lá, mais alguns capítulos aqui do livro, fala assim. Já chegamos ao alto caminho, certo? Né? O pastor pergunta. Essa parte da profecia foi atingida. Já chegamos à imagem da besta. Essa parte foi atingida. Essa profecia se cumpriu. Lembre-se que logo no primeiro beijo, a imagem falou que o alto caminho tinha começado. Então, essa parte foi cumprida. A imagem da besta. O que é a imagem da besta? O que a Igreja Católica fez? Leis religiosas aprovadas pelo Estado. Então, ali houve uma imagem da besta. Mesma coisa que ocorreu na época de Constantino ali, né, dos pioneiros também. Houve um tipo, né? Não foi aliante, mas chegou ali a formar de forma pequena, mas chegou a formar essa imagem. E aqui ele começa a citar algumas citações interessantes e atuais sobre o tema. Ela fala assim: lembre-se que o seguinte foi escrito em 1885. A imagem fala assim: quando o protestantismo estender a mão
Então, possamos estar ligados quando o protestantismo estiver estendendo a mão para o papado. Está começando a estender, mas não estendeu. Mas, quando acontecer, que possamos estar ligados, que possamos estar dormindo, que não possamos ser como eles foram, que estavam ali despercebidos quando estava acontecendo. E quando foram despertarmos, era tarde demais. O tempo já havia passado. Mas, irmãos, o que é mais importante? O quão perto eles estavam do céu. A gente viu que o tempo havia chegado, que o alto favor tinha começado, que o decreto dominical foi aprovado, que muitas pessoas não perceberam, mas quão perto eles estavam do céu. Agora eu quero saber com os irmãos, eles estavam perto ou não do céu? E quanto tempo estavam perto do céu? Alguém quer dar alguma sugestão? Pode falar, irmãos. Pode dar uma data aí, algum período. Alguém quiser se pronunciar? Quão perto eles estavam dos céus? Isso aqui eu acho que é uma das partes mais bonitas e também a parte mais triste. E que isso não ocorra em nossos dias, nos ocorremos dias. Irmãos, no ano seguinte, em 1894, a Armagem falou de uma situação. Lembre-se que esse período foi uma conferência que teve na igreja no ano de 1893. E a Armagem, essa citação que ele lê agora, ela estava comentando com seu filho e nora sobre essa conferência, sobre as mensagens pregadas nessa conferência, sobre o que esse pastor estava falando nessa conferência e as mensagens que ele passou. E olha que interessante que ela falou, irmãos. No ano após esses estudos, Ellen White escreveu a seu filho e nora Edson King. Ela fala assim, irmãos: se os que afirmam ter uma experiência viva nas coisas de Deus tivessem feito a obra a eles confiada, conforme o Senhor ordenou, todo o mundo teria se divertido, e o Senhor teria vindo ao nosso mundo com poder e grande glória. Irmãos, isso não demorou um ano. Irmãos, se o povo de Deus tivesse preparado, tivesse aceitado o que o pastor estava falando, tivesse se despertado do sono, em um ano ele estaria no céu. Em um ano. Já pensou em estar um ano do céu e você saber disso depois, mas já passou o tempo. É tarde demais. Irmãos, por isso é muito importante quando a gente ouvir a voz, não endurecer o nosso coração. Pois os poderes fizeram isso, os judeus fizeram isso. O povo da época de Moisés fez isso, e o povo da época de Noé também fez isso. Eles ouviram, mas endureceram o seu coração, irmãos. Tão perto do céu, irmãos. Eu acho que o povo de Deus nunca esteve tão perto do céu quanto nesse período. Eu falo não só em tempo, mas em eventos, pois no tempo sabemos que cada dia estamos mais perto do céu. Cada ano é um ano menos para o céu, cada dia é um dia menos para o céu. Mas em eventos, irmãos, quão longe estamos do céu. Não vimos decretos, nem projetos, nem leis, nem nada desse tipo de perseguição ou rejeição de liberdade religiosa. Mas, irmãos, creio eu que isso não esteja muito distante. Mas que por esse período chegar, irmãos, que não possamos endurecer o nosso coração, que possamos ter o coração amolecido. Que não possamos ver essa triste experiência, chegar tão perto do céu, chegar tão perto, mas tão perto, dá um ano de ir para o céu, mas teve que permanecer aqui por mais alguns anos, nesse mundo de pecados. Que essa não possa ser a nossa experiência. Irmãos, o apelo de hoje, que possamos vigiar e orar.
Todos acharam? Amém. Sofonias 2, o verso 1 e o verso 2 fala assim, irmãos: congregai-vos, ó nação não desejada. Então, o que Deus vai falar aqui no verso 1, Sofonias 2, congregai-vos. O que é congregar? Reunir-vos, ajuntai-vos, antes que o decreto produza o seu efeito. No verso 2, nós teremos, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe cavalgando, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Agora veremos, quando é que vai ter um decreto que vem antes do dia da ira do Senhor? Nosso Deus. Então essa mensagem é para nós, e que possamos parar, para que essas pessoas que estão afastadas do nosso meio, elas possam ouvir o que está em Sofonias 2, verso 1 e 2. Reunir-vos,